E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um Direito Cast. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente essencial no direito. As gerações, ou como a galera mais moderna da doutrina gosta de chamar, as dimensões dos direitos humanos. Mas antes da gente começar para valer, aquele pedido de sempre que ajuda demais a gente. Já deixa o seu like aí no vídeo e aproveita para compartilhar nas suas redes sociais. É super rápido e faz toda a diferença para o nosso trabalho. Certo. Então, vamos ao que interessa. Pensa comigo. O universo dos direitos humanos é gigante, né? É um monte de coisa, tem leis, tem valores, tem séculos de lutas. Aí fica a pergunta: como é que a gente organiza essa bagunça toda de um jeito que funcione na prática, no dia a dia? Pois é, para isso que a doutrina criou uma classificação bem bacana, que é o nosso foco de hoje. Vamos começar então pela primeiríssima dimensão, os famosos direitos de liberdade. Eles são, tipo, a base da pirâmide, sabe? O ponto de partida de tudo. Eles surgiram lá atrás, no século XVIII, no calor das revoluções liberais, tipo a francesa e a americana. Foi basicamente um grito de basta da galera contra aquele Estado absolutista que mandava e desmandava em tudo. Aqui, a palavra de ordem é uma só: liberdade. O foco está todo nos direitos civis e políticos. E o que a gente exige do Estado, basicamente, que ele não faça nada. É isso mesmo, que ele fique na dele. É o que a gente chama de status negativos. Ou seja, o Estado tem que se abster, não pode se meter na nossa vida, na nossa liberdade. É um Estado, não me oprime, não me prende sem motivo, não me censura. Na prática, o que é isso? São aqueles direitos que a gente considera a base de qualquer democracia hoje em dia. Direito à vida, a liberdade de expressão, de poder pensar o que quiser, de se reunir com os amigos e, claro, os direitos políticos, como votar e ser votado, e até a proteção da sua propriedade. No fundo, eles são direitos de defesa. É como se a gente tivesse um escudo contra o Estado, sabe? Só que aí a história veio e deu um tapa na nossa cara, né? Porque só liberdade não adianta. Não paga as contas, não coloca comida na mesa, não garante escola para todo mundo. E aí, o que a gente faz quando só ser livre no papel não garante uma vida digna de verdade? É exatamente nesse ponto que nasce a segunda dimensão, com o foco total na igualdade. E olha só, aqui a coisa vira de cabeça para baixo. Se antes a gente pedia para o Estado não se meter, agora a gente exige que ele haja. O jogo mudou. O valor principal agora é a igualdade. Isso tudo surge lá na época da Revolução Industrial, com aquela desigualdade social gritante. A exigência agora é de uma ação positiva, o que a gente chama de status positivus. O Estado precisa garantir saúde, educação, trabalho, enfim, o mínimo para a gente viver bem. É só pensar, por exemplo, no direito à saúde, à educação, a um trabalho justo, à moradia, à seguridade social. Todos eles têm um objetivo claro: diminuir as diferenças entre as pessoas. Não é mais suficiente que o Estado só não atrapalhe. Ele tem que ser proativo. Ele tem que fazer acontecer o bem-estar social. Sacou a virada de chave? É uma mudança de mentalidade gigantesca. Olha, só uma pausinha rápida aqui. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, que tal dar uma força e compartilhar com seus amigos ou lá nas suas redes sociais? Isso ajuda muito a gente a fortalecer o canal e a continuar trazendo mais e mais material bacana. Valeu mesmo! Bom, mas a história não para, né? E a evolução dos direitos também não. Depois de a gente conquistar a liberdade individual e começar a lutar pela igualdade material, a nossa consciência, como humanidade mesmo, se expandiu. A gente começou a perceber que alguns problemas são tão grandes que não dá para resolver sozinho, nem dentro de um país só. E é aí, nesse contexto, que aparece a terceira dimensão, com a bandeira da fraternidade. A grande sacada aqui é a seguinte: quem é o dono desses direitos? O valor principal é a fraternidade, a solidariedade. E os direitos são o que a gente chama de difusos e coletivos. O que isso quer dizer? Que eles não são de uma pessoa só, mas de toda uma galera, de uma comunidade, ou de todo mundo, da humanidade inteira. E o papel do Estado? Muda de novo. Agora ele precisa cooperar, ser solidário, trabalhar junto com outros países, com ONGs, com a sociedade. E os exemplos, olha, são super do nosso dia a dia. Direito a um meio ambiente equilibrado, direito à paz, direito ao desenvolvimento. Para pensar um pouquinho, de quem é o direito de ter a floresta amazônica de pé, preservada? Não é só meu ou seu, não é só dos brasileiros. É um direito de toda a humanidade, sacou? Essa é a pegada dos direitos de terceira dimensão. Mas o direito é uma coisa viva, né? Tá sempre mudando. E com essa teoria não é diferente. Ela continua evoluindo.
Então vamos dar uma olhada no que estão falando por aí sobre novas dimensões e talvez, o mais importante, uma crítica que a doutrina faz sobre essa ideia de chamar tudo de gerações. Já tem gente muito importante, como o mestre Paulo Bonavides, falando numa quarta dimensão. Essa estaria ligada à globalização e traria direitos como o direito à democracia, à informação, ao pluralismo. E tem gente que vai além, já falam até em quinta dimensão, que seria o direito à paz, mas de uma forma ainda mais forte, como um direito autônomo. Isso só mostra que os direitos humanos não são algo estático, parado no tempo. Pelo contrário, estão sempre se expandindo. E essa discussão toda nos leva a um ponto-chave, bem técnico, mas super importante. Por que hoje em dia a gente prefere falar dimensões em vez de gerações? Pensa na palavra geração. Ela dá uma ideia de que uma coisa vem e a outra que estava antes vai embora, que uma substitui a outra. Já dimensão, não. Dimensão dá a ideia de que todas elas existem ao mesmo tempo, juntas e uma complementa a outra. Elas são indivisíveis, interdependentes. Porque vamos combinar, não existe liberdade de verdade sem um pingo de igualdade. E não existe fraternidade sem liberdade. Essa noção de que os direitos são um pacotão, que está tudo ligado, é fundamental. Falar em gerações é perigoso porque parece que a gente pode fatiar os direitos, sabe? Escolher qual a gente quer proteger hoje, mas não é assim que funciona. A dignidade da pessoa humana só existe de verdade quando todas essas dimensões são garantidas. Pensa bem, o que adianta eu ter liberdade de expressão, que é um direito de primeira dimensão, se eu sou analfabeto porque não tive acesso à educação, que é um direito de segunda? Não adianta nada. E pra gente fechar, quero deixar uma provocação pra vocês. Entender tudo isso, essa classificação, essa briga de geração versus dimensão, não é só a teoria pra passar na prova, não. Pensem como essa visão de que está tudo conectado impacta o dia a dia de um juiz, de um advogado, de um promotor. Como isso deveria mudar as políticas do governo e até a forma como a gente cobra por um mundo mais justo. Fica aí pra gente pensar. É isso, pessoal. Chegamos ao final. Queria agradecer de verdade, de coração, a companhia de vocês até aqui nesse Direito Cast. Eu espero que tenha ficado tudo claro e, mais importante, que seja útil para os seus estudos e para o seu trabalho. Ah, e se a sua vida é aquela correria, não esquece que a gente pode ir com você para qualquer lugar. O Direito Cast também está lá no Spotify com todo esse conteúdo em áudio. É perfeito para ouvir no carro, no ônibus, na academia, onde você quiser. E antes de fechar de vez, se você curtiu o papo de hoje, não esquece de deixar aquele like. É um clique para você, mas pra gente faz uma diferença gigante. É o jeito de a gente saber que tá no caminho certo e ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. E para não perder nada, já sabe, né? Para mais vídeos é só procurar o Direito Cast tanto no YouTube quanto lá no TikTok. Tem muito mais conteúdo esperando por vocês. Um abração e a gente se vê na próxima.